Coronavírus no Brasil no dia 27 de junho de 2020. O Ministério da Saúde e o CONAS divulgaram o balanço do coronavírus no Brasil até o dia de hoje, 27. Segundo os dados, 715.905 pessoas já se recuperaram do coronavírus. 510.692 pessoas ainda estão doentes, em acompanhamento ou tratamento. O total de contaminados até hoje é de 1.313.667. Nas últimas 24 horas foram registradas 38.693 novos casos. A taxa de incidência na população é de 625,1%. O número de pessoas que infelizmente morreram somam 57.070. Em 24 horas foram registradas 1.109 novas mortes. A taxa de letalidade, mortes entre as pessoas contaminadas, está em 4,3%. E a taxa de mortalidade, mortes entre a população em geral, está em 27,2%. O CONAS e o Ministério da Saúde têm feito análise temporal do coronavírus por semanas, chamadas de semanas epidemiológicas. Vão numerando as semanas desde o início da epidemia no Brasil, e agora estamos na semana 26. Eles observam e analisam os dados de cada semana. Segundo as observações, as semanas 23, de 1º a 6 de junho, e a semana 24, de 7 a 14 de junho, apresentaram números estáveis. A seguir, as semanas 24, de 14, a partir de 14 de junho, e a semana de 25, que vai até hoje, 27 de junho, os números voltaram a subir. Que números voltaram a subir? Os números de casos e óbitos. E o que isso significa? Lembra que citamos a taxa de letalidade? Como entender essas informações de forma clara? Precisamos ver o número de casos por semana. Por exemplo, na semana 23 foram confirmados 173 mil casos. Desses casos, infelizmente, 4% faleceram. Se olharmos os números de óbitos semanas após a semana 23, encontraremos o número 7.000 aproximadamente, ou seja, 4%. Nas semanas de 23 e 24, os números de casos confirmados estavam em torno de 170 mil. Agora, na semana 25, houve a confirmação de 217 mil casos. E na semana 26, 246.088 casos. O que significa que 4% dessas pessoas, em algumas semanas, podem falecer. Mais ou menos em meados de julho, o número de mortos pode chegar a aproximadamente 17 mil pessoas em 2 semanas. Se há aumento no número de casos confirmados, há, em algumas semanas, o aumento do número de mortos. Sabemos que as orientações agora mudaram, a flexibilização, a abertura de lojas e bares em alguns lugares. Mas nós precisamos de atenção, já que isso pode levar o número de casos e, consequentemente, aumentar o número de mortos. A seguir, imagem dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, com os números totais e os números do dia, e depois a análise temporal feita pela CONAS.